Cirurgia de colocar pino na coluna ou parafuso na coluna, você já deve ter ouvido falar sobre isso. E se eu te falar que, na verdade, essa cirurgia de pôr o pino na coluna é consequência de outra cirurgia e não a cirurgia em si? Hoje vamos falar de artrodese lombar posterior. Bem, para entendermos melhor artrodese lombar posterior, precisamos conceituar o termo de instabilidade. O que é instabilidade? Toda vez que há um risco de uma vértebra escorregar sobre a outra e esse escorregamento causar alguma lesão neurológica, é necessária uma fixação da coluna. E a grande maioria das cirurgias que nós fazemos na coluna, principalmente em doença degenerativa da coluna, que é aquela doença em que há hérnia de disco, há compressão das raízes nervosas por aumento das partes ósseas, dos ligamentos. A maioria dos casos que fazemos essa cirurgia para a doença degenerativa da coluna, o objetivo principal da cirurgia não é colocar o parafuso na coluna, e sim fazer uma descompressão das raízes nervosas. Então, quando pegamos uma vértebra que tem um processo degenerativo importante e há uma compressão da raiz nervosa por uma hérnia de disco ou por um aumento das partes ósseas, é necessário que fazemos uma descompressão, retirando todas as partes ósseas que aumentaram de volume com o passar dos anos. Quando retiramos essas partes ósseas que aumentaram de volume, a consequência disso é que essas vértebras ganham uma mobilidade exagerada, ou seja, ela tem risco de um escorregamento de uma sobre a outra. E para isso nós fazemos uma fixação posterior, que chamamos de artrodese da coluna lombar. Essa fixação é feita através de parafusos de titânio. Como que são esses parafusos? Esses parafusos, a maioria das vezes, utilizamos um parafuso que chamamos de parafusos poliaxiais. Ou seja, ele é um parafuso, geralmente o tamanho dele que utilizamos em coluna lombar varia ali de 4,5 cm até 6 cm, a depender do parafuso. E esses parafusos têm uma parte de uma rosca bem avantajada que introduzimos através de um processo que chamamos de pedículo. O que é o pedículo? O pedículo é essa parte da vértebra que une o corpo às partes posteriores da vértebra. Então, através do pedículo, nós introduzimos esse parafuso e a ponta do parafuso vai se localizar na região do corpo vertebral. Esse parafuso ele fica com a cabeça do parafuso para fora do osso. E através dessa cabeça do parafuso nós colocamos uma haste, que é esse metal de titânio que une um parafuso a outro. E aqui em cima colocamos o que chamamos de bloqueador, que é como se fosse uma porquinha para o parafuso. Então, através disso, fazemos uma fixação da vértebra superior com a inferior. Essa fixação visa manter a vértebra imóvel e através do enxerto que colocamos na lateral do parafuso, que é como se fosse um pó de osso, esse enxerto faz com que ossifique a vértebra de cima com a de baixo. Depois de 4 a 6 meses, ossificadas essas vértebras, não acontecerá mais movimento entre essas vértebras. E a partir daí dizemos que o paciente tem uma artrodese, ou seja, há uma fixação de uma vértebra com a outra. Aposto que você achava que a cirurgia de artrodese era só pôr o parafuso. Pois é, muitas pessoas pensam assim. Gostaria de saber mais sobre essas cirurgias de coluna? Fique no nosso canal. Se inscreva aqui, temos vários vídeos que contam um pouco mais sobre as cirurgias de coluna e neurocirurgia.